Noite de mistérios, aqui na sua Rádio Notícias e Informações. E na história de hoje, o povo formiga. O que vocês acham? Fique com mais essa história. Deixem aí o que acham nos comentários. Olá pessoal, aqui é Daniel Lucas, sou aqui de Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Hoje é dia 10, né, de dezembro de 2020, estamos terminando o ano e estou aqui mais uma vez a pedido do meu amigo, dono desse canal maravilhoso que traz histórias espetaculares, inclusive é a que eu vou contar aqui para vocês, né, das que eu conheço, as que eu vivenciei, né, e de outros amigos que me contaram. Então, assim, eu vejo que hoje existem, né, inúmeras histórias, sejam elas verdadeiras ou não, mas é o que move, né? Essa curiosidade do ser humano a respeito de mistérios, de coisas que não têm explicação, outras têm, outras não, mas isso também muito me chamou a atenção, então sempre estou aqui comentando com o dono do canal, que é muito meu amigo, né? E o que eu vou contar para vocês agora, na segunda parte desse áudio, para não ficar muito extenso, a história de um amigo que eu tinha, né? Eu posso dizer que ele era uma pessoa muito religiosa, uma pessoa que não se, como diz, ela não tinha assim o hábito de mentir, né? E então ela contava algumas coisas que acontecia com ela, porque mesmo se ela contasse para outras pessoas, muitos iam ridicularizá-la, outros poderiam acreditar. Eu não duvido, né? Sou uma pessoa que eu sempre fui mente aberta para essas coisas, então respeito a opinião de todos, a história é vivenciada pela pessoa. E então agora eu vou contar para vocês o que aconteceu de fato a respeito de seres minúsculos, né, que ele viu. Um amigo dele na época, ele contou isso para mim. Isso foi nos anos 80. Nessa época eu era criança, mas é uma das histórias que ele se abriu comigo na época e contou. Isso ele falou que não chegou nem a falar para o padre quando ele ia se comungar, né, porque ele era católico, fervoroso. Então, uma pessoa muito assim em memória, né? Já faleceu, uma pessoa era sistemática tudo, mas é uma pessoa muito boa, tinha um bom coração e guardo muita lembrança boa dele, né? Então eu vou contar para vocês o que ele contou para mim sobre esses pequenos seres no próximo áudio. Esse amigo se chamava Eduardo, e ele é aqui de Pinda, foi amigo meu por muitos anos, né, enquanto esteve aqui, sua jornada aqui na Terra. E então eu conversava de muitas coisas com ele, né? Na época eu era muito mais novo do que ele tinha, vamos dizer, eu estou hoje com 43, ele faleceu em 2007 estava com 48, eu tinha uns 30 anos, então eu tinha uma diferença de 18 anos, né? Entre eu e ele. E eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, né? E conversava de todo tipo de assunto, economia, política, né? E essas coisas, mistérios e tudo mais, né? Coisas corriqueiras mesmo, música. Então era uma pessoa assim que tinha um conhecimento também muito grande de muitas coisas. E a gente conversava, né? E nessa ocasião ele contou para mim que ele estava caminhando em um determinado dia, né? De dia, com um amigo dele, conversando, né, pela cidade. Ele passou por vamos dizer assim, tinha uma praça, um jardim de uma praça, e estava ali conversando, né, passando por ali. De repente, algo chamou a atenção dos dois, porque eles viram no chão, pareciam bonequinhos, alguma coisa assim, mas esses bonequinhos minúsculos, eles andavam. E eles perceberam que aquilo se mexia perto de uns buraquinhos, parecia um formigueiro mesmo, mas
eram minúsculos, né? Eram seres minúsculos, meio esverdeados, e andando ali pelo meio do mato ali. E aí eles pegaram e foram perto para poder observar o que era aquilo, né? Que chamava a atenção deles. E eles chegaram perto desses seres e eram minúsculos, né? Vocês têm ideia assim da formiga, né? Que é hiper minúscula, né? E algumas formigas são um pouco maiores, mas esses seres eram bem maiores. Vamos dizer, ele falou que eram mais ou menos assim, pareciam formiguinhas, mas eram um tamanho assim como se fosse de um grilo, sabe? Tamanho de um grilo bem, vamos dizer assim, tinha acho que uns 5, 6 centímetros, né? Então eles observaram aquilo e esses seres pequenos, logo que viram a presença dos dois, entraram, né, naqueles buracos e desapareceram. E o amigo dele, né, estava ali por perto, morava próximo também, foi lá e falou: vou buscar uma ferramenta para poder mexer na terra para ver se consegue encontrar a entrada para tentar, naquela curiosidade de saber para onde que eles foram, né, naquele buraco. E ele foi lá, buscou rapidamente lá essa ferramenta e voltou, né. Eles mexeram, eles só viram formigas, formigas normais. Não viram mais aqueles seres, né, pequenos, e realmente desapareceu, nunca mais viram, né? E ficou essa história, ele guardou muitos anos, não comentou muito sobre isso aí, até que a gente falava muito sobre mistérios, sobre discos voadores, assombrações, seres, criaturas extraordinárias, né? Coisas que não têm explicação, e uma delas ele contou isso para mim, né, na ocasião, e não duvido, né, que tenha visto isso mesmo, ele com o amigo dele. E eu cheguei também a conhecer esse amigo dele, mas hoje acho que não mora mais aqui. E faz muitos anos também, esse outro amigo. Tinha apelido de Pardal. E eu nem sei se é vivo também, né? Mas aí eles contaram isso pra mim, então, o que aconteceu? Eu estou compartilhando aqui com vocês, né, essa história. E eu falei para ele na época, né? Falei assim: olha, Eduardo, eu acredito que realmente o que vocês viram, para mim, pode ser seres de um mundo subterrâneo, porque existem também várias histórias a respeito disso, né, de criaturas de outros mundos, existem várias vertentes que acreditam nisso, estudam sobre isso, então não dá para duvidar de que existam, né, seres minúsculos, inteligentes ou não, em outras dimensões, aí, ou até mesmo em algum lugar aqui do nosso planeta que nós não temos nem conhecimento, né? Então eu deixo para vocês essa história aí que ele contou, né? E fica aí mais esse registro, porque existem muitas coisas, viu? Eu sei pelas coisas também que eu já vi, né? Então não posso dizer, não existe, que isso foi uma alucinação na cabeça deles, né? Porque foram duas pessoas que viram, né? E acabaram registrando isso aí de uma forma de passar essa informação para outros, né? Aí agora fica a critério, né, de cada um acreditar ou não, né? Fazer suas conjecturas, mas esse caso foi mais isso, foi uma visão, né? Visão não, assim, é uma visão real do que eles viram ali, não foi nada de alucinação, até porque os dois não se utilizavam de entorpecentes, de bebida, nada disso, eram pessoas regradas, né, no trato, então não tinha como dizer, o cara tá ficando louco, não era não. Então essa é uma das histórias que esse amigo meu contou para mim. Essa é uma das poucas, mas as que sempre se abriu e contou para mim. Depois tem outras ainda que eu posso até compartilhar aqui com vocês através do canal aqui do nosso amigo, né? Então vamos ver. Mas fica aí essa história aí. Forte abraço para vocês e eu volto com mais histórias aí a respeito do mistério. Assim como eu, assim como minha mãe também, né? Também tem muita coisa interessante aí para contar.